Olá, como que vamos? Tudo bem? Bem-vindos a esta nossa série de vídeos da leitura e estudo do livro Nosso Lar, de André Luiz, e a psicografia do Chico Xavier. No último vídeo, onde abordamos o capítulo 15 do livro Nosso Lar, nós vimos que André Luiz recebe a visita de sua mãe, a qual habita plano mais elevado ao de Nosso Lar, né? E ela, neste capítulo, vem a visitar, ainda no complexo hospitalar de Nosso Lar, visitar o filho André Luiz. E agora nós vamos abordar o capítulo 16, onde há uma troca de confidências entre André Luiz e sua mãe, ok? Então, iniciando, André Luiz começa assim. Consolou-me a palavra materna, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se fora uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava-me o espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre e animado e feliz. Oh, minha mãe, exclamou André Luiz comovido. Deve ser maravilhoso a esfera de sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura! Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho e maior abnegação. Aí é aquela ideia de que muitos nós na existência, até por questões de outras encarnações, fomos acostumados a imaginar que após o nosso desencarne nós viveríamos no bom vivande e não fazer nada, né? O dolce far niente, que os italianos dizem, né? Na realidade, quanto mais elevado o plano espiritual e a ascensão que o espírito obtém na sua evolução, ele se dedica com maior afinco e com maior carinho e com maior amor, né, a mais trabalhos. Então, aqui está a revelação da mãe de André Luiz. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho e maior abnegação. Não suponhas que a tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância dos deveres justos. Devo dizer-te, devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Nós julgamos que nós somos as pessoas que podemos e as únicas que conseguimos ajudar os nossos entes queridos, né? Quando na realidade todos nós, indistintamente, somos auxiliados por Deus nosso Pai e com os prepostos de Jesus, o nosso Mestre. Tá? Agora, quando nós temos esse conceito ainda arraigado em nós, de egoísmo, de cuidar dos nossos, né? Nós nos sentimos presos à crosta terrestre, e isso faz com que a gente não consiga evoluir. Nos dizer desta lição da mãe de André Luiz, ela nos mostra que a verdadeira ajuda que nós podemos prestar é o trabalho constante em benefício de todos. Só assim, como nós vamos ver mais adiante, é que nós temos os subsídios necessários para poder ajudar mais fortemente aqueles a quem nós temos mais estreitas relações de amor, ok? Desde minha vinda, então, eu procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Vejam, ela está trabalhando em prol de muitos para poder conseguir, de fato, a quem ela tem o coração mais estreitado. E meu pai, pergunta André Luiz, onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu: Ah, teu pai, teu pai.
Há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Na terra sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo, em matéria religiosa. Mas no fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. Duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas, e tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas a quem fizera muitas promessas aguardavam ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. A princípio ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Repare nesta frase. Após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Esta talvez seja uma das mais importantes frases desse livro por mim estabelecido, no dizer de que a obra de André Luiz, Imormente Esta o Nosso Lar, é para um despertamento para a nossa existência terrena, se queremos evoluir espiritualmente, ascender a planos mais elevados. Pois, da forma como aqui nós vivemos, esse viver intrínseco nos é carregado junto com o nosso espírito ao desencarnar, e se bem vivemos, bem estaremos no plano espiritual. Mas como no exemplo citado aqui pela mãe de André Luiz sobre seu pai, que embora com uma aparência nobre, de cavalheiresca, de um culto exterior na questão religiosa, mas que mantinha ligações clandestinas fora do seu lar, fazendo estas ligações com entidades de espiritualidade mais inferior, ao desencarnar ele se viu preso nas teias dessas entidades, pois que ele viveu intensamente desta forma, e desta forma o seu espírito continua ligado e preso a estas entidades. Por isso a importância do nosso despertamento para que aqui na Terra, já nesta existência, nós consigamos eliminar problemas que vão nos acarretar no futuro situações dificultosas no plano espiritual. Continuando, então. Laerte, portanto, não percebeu a minha presença espiritual nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual e restringir o padrão vibratório. E o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e do coração. Jesus já nos dizia: o teu tesouro está onde está o seu coração. Ele colocou o coração junto daquelas entidades e está lá preso. Ele não consegue, pelo padrão vibratório dele baixo, nem se aperceber da ajuda que a sua ex-esposa no plano terrestre lhe tenta trazer, e inclusive através de diversos companheiros, que ela, com o seu trabalho em prol de todos, conseguiu amealhar para ajudá-la. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo no seu espírito. De algum modo ele lutou repelindo as tentações, mas caiu, afinal, novamente enredado nas sombras, por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Muito impressionado, André Luiz pergunta: não há, porém, meio de subtraí-lo a tais abjeções? Ah, meu filho, elucidou a palavra materna. Eu visito frequentemente, ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter resoluções sérias.
As infelizes das quais se tornou prisioneiro retiram as minhas sugestões. Venho trabalhando intensamente anos a fio. Solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diferentes de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde. Não é possível acender luz em candeias sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte. Essa frase diz muito respeito a nós e a nossa existência. Se nós não imbuirmos a nossa lamparina, né, do combustível necessário e do pavio para que se acenda a nossa espiritualidade, dificilmente nós vamos atingir níveis mais elevados e talvez nem cheguemos a planos espirituais como este que nós estamos estudando do nosso lar, que cobre todo o orbe terrestre, as diversas colônias de cada local. Então é preciso que nós coloquemos em nós as ideias de elevação espiritual para nós nos tornarmos receptíveis a toda ajuda que o plano espiritual sempre está nos concedendo. Não é possível acender a luz em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo entre indiferença e revolta. Depois de longa pausa, suspirou e continuou a mãe de André Luiz. Talvez não saibas ainda que tuas irmãs Clara e Priscila vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta terrestre. Sou compelida a atender às necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa da tua irmã Luísa, aquela que partiu quando ainda eras pequenino. Luísa esperou-me aqui muitos anos, foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa a meu lado, e em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, tão grande é a perturbação de nossos familiares, ainda na Terra, que ela voltou a semana passada a fim de reencarnar entre eles num gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças breve para que possamos desdobrar atividades no bem. Note só as reencarnações de espíritos já mais adiantados e esclarecidos, como esta irmã que faleceu relativamente jovem, ainda quando André era pequenino, que ela, auxiliando a mãe e com auxílio da própria mãe, da encarnação anterior terrena, ela, para ajudar a beneficiar os seus parentes, seus queridos amados, o grupo familiar com o qual, em muitas encarnações, nós nos compomos espiritualmente, ela reencarna para poder ajudar. E nós vamos ver ainda um pouco mais aqui da história da mãe de André Luiz. Assombravam-me as informações referentes a meu pai, dizia André Luiz. Que espécies de luta seriam a dele? Não parecia sincero, praticante dos preceitos religiosos, não comungava todos os domingos. Enlevado com a dedicação maternal, perguntei: a senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dela com aquelas mulheres infames? Os nossos preconceitos ainda fazem com que aqueles que nos atingem ou atingem a quem nós amamos não tenhamos a compreensão de que são irmãos nossos igualmente. Talvez ainda presos na ignorância, principalmente na ignorância do Evangelho de Jesus. Não as classifica assim, ponderou a minha mãe. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes. São filhas de nosso pai igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também. E estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração.
Espantou-me a grande manifestação de renúncia de minha mãe. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarencio e Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações, mas o olhar materno encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo ao meu lado. Aproveitando o minuto que corria célere, interroguei: a senhora que tem acompanhado o papai devotadamente não poderá informar-me relativamente a Zélia e às crianças? Aguardo ansioso o instante de voltar a casa a fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com esta separação? Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado meus netos periodicamente, sim. Eles vão bem. E depois de meditar alguns instantes, acentuou: não deves, porém, inquietar-se com o problema do auxílio à família. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. Muitas das vezes nós nos dispomos a ajudar a quem quer que seja, mas sem termos ainda os recursos necessários para tal. Muitas das vezes, quando encontramos algum náufrago, alguém que está se afogando, se nós não temos o recurso de saber nadar, se nos atirarmos na água, seremos engolidos igualmente. É preciso, muitas das vezes, entregarmos os nossos problemas, as nossas aflições a Deus nosso Pai, pois que todos nós somos socorridos por Ele. Quis insistir no assunto para colher pormenores, mas minha mãe não rescindiu nele, esquivando-se delicada. A palestra estendeu-se ainda longa, envolvendo-me em um sublime conforto. Mais tarde, ela despediu-se e, curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então carinhosa e disse: não venhas, meu filho. Espero-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso nos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade desta visita. E deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. Bom, este vídeo, essa lição termina aqui com essas confidências de André Luiz com sua mãe, a respeito até da sua família terrena, a de seu pai, suas irmãs e das entidades com que o Laerte, o pai de André Luiz, tinha se ligado na vida terrena e se encontra presos até ela, ok? A partir de agora, a história começa a tomar um rumo um pouco diferente, tá? Quando André Luiz, já nesse próximo capítulo, o 17, cujo título é Em Casa de Lísias, nós vamos ver André Luiz saindo do complexo hospitalar, ok? Fiquem com Deus e, assim, lembrando sempre, aqueles que desejam, como nós, divulgarmos a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus e esta obra de despertamento espiritual para todos nós, que eu posso fazer divulgando este vídeo, fazendo o seu compartilhamento, tá? Agradecido a todos do fundo de nossos corações.